A paz do nosso Deus, que Deus abençoe a todos de uma forma rica, abundante e poderosa. Nós, todas as segundas, terças e quartas, nós estamos trazendo uma mensagem às 8 horas da noite. E hoje eu quero falar sobre a depressão. O tema de hoje é a depressão. A angústia, a tristeza, a dor. E nós temos duas pessoas, duas figuras importantes na Bíblia para falar sobre depressão, Duas pessoas que eu gosto muito de falar delas, da situação de vida delas. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa mensagem até o fim. E não só acompanhasse essa mensagem, como também gostaria que agora, se você não está inscrito no canal, que você venha clicar aí, inscrever-se no canal. Geralmente ele é pretinho, você se inscreva no canal. E eu gostaria também que você compartilhasse, tem uma setinha virado para... deve estar virado para a esquerda. A setinha, você olhando, está virado para a direita. E ali você pode compartilhar direto para o teu WhatsApp, ou eu também posso mandar o link para o seu WhatsApp e você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E não só isso, mas que você possa comentar também a respeito, o que você acha da depressão. Você sabe que por muito tempo, eu prego desde os 12 anos de idade. Por muitos anos eu desacreditei dessa doença chamada depressão. Que na realidade é a maior dor que o ser humano possa sentir, porque é uma dor que ela atinge a alma. A depressão, ela é uma dor que ela vai muito além do físico e mental. Ela toca na alma do ser humano. Não há remédio, dificilmente um tratamento. E assim, hoje, até passando por isso, já passamos por isso, hoje nós entendemos o sentido da palavra depressão. Você deve conhecer, a panela de pressão, É mais ou menos isso daí. Você coloca o feijão no fogo e ali ele vai cozinhando. E como diz a linguagem popular, até pegar pressão. E chega uma hora que pega a pressão, Chega uma hora que essa pressão de todos os lados, essa pressão física, essa pressão espiritual, essa pressão familiar, essa pressão sentimental, essa pressão profissional, essa pressão de conhecimento, principalmente para as pessoas que estão em fase de estudar. E a vida inteira, ela é uma vida de pressão emocional, mas a vida, ela é feita de pressão. Nós somos
pressionados o tempo inteiro. E se não é pressionado pelos outros, é pressionado por nós mesmos. Nós mesmos nos pressionamos. Porque queremos sempre alcançar a perfeição, porque queremos sempre estar fazendo o melhor ou dar o melhor a outros, dar o melhor à família. Então você vive se pressionando. E chega uma hora, como a panela de pressão, que você fala, agora pegou pressão. E muitas pessoas não suportam tamanha pressão. E quando nós queremos viver em retidão com Deus, ou uma retidão com nós mesmos, com os nossos princípios, com os nossos lemas, nós acabamos pegando essa pressão. E muitas das vezes nos frustramos diante dessa tamanha pressão, que cria-se então a palavra depressão. Depressão. O mundo em que nós vivemos hoje nos pressiona diariamente, constantemente, seja financeiramente, seja profissionalmente, mas vivemos em constante pressão. É pressão no trabalho, é pressão, enfim, em tudo. Você que talvez frequenta uma igreja, é pressão na igreja. É pressão. Você lê a Bíblia, é pressão. Então você vive em meio à pressão. E é pressão daqui, é pressão dali, é pressão da acolá, é pressão da mulher, é pressão dos filhos, é pressão da esposa, é pressão do esposo. É pressão de todo lado. E é isso que eu quero falar para você sobre a primeira figura. A primeira figura que eu quero falar sobre a depressão. Esse homem que foi o maior rei que Israel teve. O maior rei. Um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem chamado de menina dos olhos de Deus, um homem que todos os seus princípios, houve um determinado momento da vida dele, que todos os seus princípios ele viu escorrer água abaixo. Esse homem chamado Davi, o homem que revolucionou a história de Israel. Um homem escolhido, né? Na verdade era um menino quando foi escolhido por Deus. Ali começa a pressão de Davi. Não sei se você conhece, se você consegue entender isso. Começou a pressão de Davi quando Samuel chega até ele. Ali começa a pressão de Davi. Quando aquele óleo escorre sobre a cabeça de Davi, quando esse óleo escorre sobre a cabeça de Davi, ali começa a pressão de Davi.
Davi, o menino que se encontrava atrás das ovelhas malhadas, vivendo a sua vida simples, totalmente simples. Tanto é que o pai nem lembrava dele quando Samuel perguntou, porque não havia pressão sobre Davi. Não havia uma pressão sobre ele. Mas quando Deus chama Davi, ali começa um plano de pressão sobre ele. Não somente das pessoas, mas de si próprio. A maior pressão que pode vir sobre o ser humano não vem dos outros, vem de si próprio. A cobrança feita por si próprio. A cobrança em se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, em querer dar o melhor à sua família, em sempre querer ser o melhor, cria-se então essa opressão, essa pressão sobre você. Não sei se você consegue me entender. Hoje eu não fui na igreja. Aí começa-se a pressão. Será que as coisas não estão acontecendo na minha vida por causa disso, daquilo outro? Olha a pressão. Olha quanta pressão. Quanta pressão. Então Davi, ele, chamado por Samuel, e Samuel olha para ele e diz: Deus escolheu você, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E ali começa a trajetória de Davi. E aí você conhece toda a história, Davi vencendo o gigante, Davi correndo ou fugindo de Saul para não morrer. E Davi teve Saul nas mãos, mas ele não quis matar Saul, ele não quis que o sangue de Saul escorresse nas suas mãos. Davi viveu tantas situações, homens que matou, e quantas pressão vinha sobre Davi por ele ser o escolhido de Deus. Olha só, tudo porque ele foi um escolhido de Deus. E veio a pressão. E de repente Davi se vê rei em Israel. E aquela pressão em cima daquele menino, né? Que tão novo foi escolhido por Deus. De repente Davi se encontra com aquela mulher, Betseba, se apaixona por ela, uma mulher casada. Davi vai e coloca o marido na frente de uma batalha, e aquele marido veio a morrer. Pessoas vinham e acusavam, dizendo: como pode você, o escolhido de Deus, você é um rei, como você pode ter feito isso só para ficar com a mulher dele? E aí começam as pressões sobre a figura que ele era, sobre quem ele era. E de repente Deus, ele começa a tocar no povo. E coisas ruins começam a acontecer na vida daquele povo, do povo em que Davi cuidava. E era pressão e mais pressão. Aí Davi tem um filho, e o filho é contra ele, e ele ama o filho, e o filho é rebelde. E assim viveu Davi essa pressão. Até que Davi, ele cria os salmos. E nos salmos é como se fosse um diário da vida dele. Ele começa a escrever histórias da sua vida, as suas orações, as suas humilhações, as suas conversas com Deus. E naquela época existiam alguns escrivões, né? Selá era um deles.
Havia outros, né, escrivão. E Davi, ele começa então a ditar os mais lindos salmos, os cânticos de Davi, as orações de Davi. E tem uma oração que Davi, ele expressa muito, uma das, que ele expressa, que eu gosto muito, é o Salmo 18. E diz assim no Salmo 18: para o regente, por Davi, servo de Adonai, que oferece as palavras deste salmo a Adonai no dia em que Adonai o livrou do poder de todos os seus inimigos e do poder de Saul. E ele disse: eu te amo, Adonai, minha força. Adonai é minha rocha, minha fortaleza e libertação, meu Deus, minha rocha em que eu encontro abrigo, o meu escudo, o poder que me salva. Adonai é minha força. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu sou salvo dos meus inimigos. Pois os laços de morte me cercavam, as torrentes de impiedade me aterrorizavam. Olha a oração. As cordas do inferno me enredavam. A cilada da morte fora preparada para mim. Em minha tristeza, olha só, em minha tristeza, no momento da minha depressão, eu clamei ao Senhor. Eu gritei por socorro fora de seu templo e ele ouviu a minha voz. E a minha súplica alcançou seus ouvidos. Então, a terra chacoalhou, tremeu, as fundações das montanhas se abalaram, foram sacudidas porque o Senhor está virado. Fumaça subiu até as suas narinas, de sua boca veio um fogo devorador, flamejando, reluzindo diante dele, até que ele abriu os céus e desceu com densas trevas sob seus pés. Montou em um querube e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas seu esconderijo, sua densa proteção de negras nuvens cheias de água. Com seu brilho as nuvens se desfizeram em granizos e raio. Então o Senhor também trovejou no céu. Ele soltou a sua voz, granizos e raios. Lançou flechas, desperdiçou os inimigos, lançou relâmpagos e os derrotou. Os canais de água apareceram, as fundações do mundo foram expostas, e a tua repreensão, Senhor, pelo sopro das suas narinas. E ele enviou socorro do alto e me sustentou e me tirou das águas profundas. Olha só, é aqui que eu quero chegar. E ele me tirou das águas profundas. Davi estava vivendo num conflito tão grande interno, uma dor tão grande dentro de si, porque isso é a depressão é isso aí, né? A depressão é isso aí. A depressão é os conflitos internos. É quando você pensa que você não pode mais, que você não consegue mais, que você está sozinho, que ninguém é com você, que ninguém gosta de você. Aí você prefere se isolar de tudo, se isolar de todos. E assim Davi fez. Davi, ele vivia se escondendo, fugindo de si mesmo. Não era dos outros, era de si mesmo. A depressão é isso. E ali ele chorava, ele se angustiava, mas tinha uma coisa boa que Davi fazia, muito boa.
que ele orava, ele apresentava suas queixas a Deus. E houve um estágio da depressão de Davi tão grande que Davi, quando ele clamava nesse auge da depressão, foi onde Deus ele apareceu e arrancou isso como se arrancasse com a própria mão. É muito interessante, sabe, falar sobre isso, porque de fato Deus ele cuida dos seus. Você pode ser o maior pecador da face da terra, mas se você tiver um coração totalmente sincero, Deus ele tem poder para mudar você da água para o vinho. Deus ele tem poder para transformar você. Deus ele tem o poder de tirar a depressão, a opressão, a pressão e te fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ele tem poder para fazer você odiar o pecado, você abominar o pecado. Só que muitas das vezes você tem se autocondenado, se flagelizado, e isso tem causado dentro de você uma depressão. Pelo fato de você não conseguir ser uma pessoa melhor, de você abandonar os erros, de você abandonar o pecado. E o maior pecado é esse aí. É você ficar se autocondenando, se julgando. No dia certo, no tempo certo, você vai mudar. Você se tornará um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Ainda que as pessoas possam colocar sobre você pressões, esqueça. O único que tem poder para transformar a água em vinho é Jesus. O único que tem poder para transformar o seu interior é o próprio Deus. E Ele vai fazer nascer dentro de você esse desejo de mudar, esse desejo de se tornar uma nova pessoa. Não é ninguém falando, não é ninguém ordenando, dizendo. Não, não. Isso vai nascer dentro de você. O desejo de mudar, isso vai nascer dentro de você. O desejo de se tornar uma nova criatura, isso vai nascer dentro de você. Não deixe com que essa pressão, ou talvez já virou essa depressão, venha matar você, venha frustrar os seus planos, venha enterrar os seus sonhos. Bispo, o senhor falou que ia dizer sobre 2 pessoas, e eu vou falar não hoje, mas segunda-feira. Na próxima segunda-feira, eu quero trazer a segunda pessoa da lista de depressão. E nós vamos estender essa pregação falando sobre a depressão e trazendo pessoas. E a segunda pessoa que eu vou trazer é Ana. Eu vou trazer Ana. Semana que vem eu vou trazer Ana. Eu quero que Ana venha trazer para você a libertação de toda pressão, opressão e depressão. Mas eu quero que você comente nesse vídeo, que você peça oração, que você, nem que você diga amém, não tem problema. Conte um pouco da sua história. Davi, ele escrevia.
Davi escrevia. Ele colocava no papel a sua depressão. Até que um dia Deus arrancou de dentro dele. E a Bíblia diz que Deus o recompensou pela fidelidade dele, de acordo com minhas mãos puras diante de seus olhos. A recompensa vem. E Deus vai te fazer forte a ponto de suportar essa pressão e vencer essa pressão. Você pode vencer. Aliás, não só pode, você vai vencer. Você vai vencer. Na descrição desse vídeo, lá tem o link do WhatsApp. Entra lá no link, clica no link do WhatsApp e coloca o seu nome para oração. No particular, o nome da sua família, ou de alguém que você conhece que tenha depressão, para que possamos orar por ela. E essa oração certamente vai libertá-la de uma maneira grandiosa, a ponto de aonde ela andar, as pessoas vão dizer assim: olha, que milagre que aconteceu na tua vida. Às vezes você vive à base de remédio. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso. Hoje é terça-feira e amanhã nós vamos vir com uma palavra maravilhosa, mas maravilhosa mesmo. Desceu sobre ele o Espírito Santo e ele veio em forma de pomba. Eu quero falar sobre isso. Essa forma de pomba. Eu quero falar sobre isso. Eu convido você a estar comigo nesta quarta-feira ao vivo. Eu vou estar ao vivo às 8 horas da noite. Eu vou estar ao vivo nessa palavra. Nós estamos iniciando esse projeto, de salvação. Eu conto muito com a sua ajuda. Conto com que você venha compartilhar os nossos vídeos, Todos os dias ao meio-dia nós temos a oração do meio-dia e temos um salmo também. Eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua ajuda. E juntos nós vamos salvar muitas pessoas para o reino de Deus. Que o poder de Deus, que a luz do nosso Pai venha resplandecer sobre a sua vida. A luz do rosto do Eterno resplandeça sobre a tua vida. Venha te curar dessa depressão e venha te dar paz, alegria, saúde, prosperidade. Para você e para sua família, eu determino isso em nome de Yeshua. Em nome de Jesus. E aqueles que puderem fazer suas doações, suas contribuições, faça de coração, para que essa palavra possa chegar ao mundo inteiro, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até amanhã ao vivo. Deus abençoe e um forte abraço.